Olá, Maciço! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Maciço Cast. Hoje com uma visita ilustre, né? Uma visita de peso realmente aqui para o nosso programa, que está iniciando, que está nesses seus primeiros passos. Recebendo hoje o deputado estadual, deputado Leonardo Araújo, tá? Deputado do MDB aqui do nosso estado, do estado do Ceará, que tem realizado, que tem trazido diversas benesses aí para os diversos municípios aqui da região do Maciço de Baturité. Então, aceitou aí o nosso papo, respondeu aí as mídias sociais e agradecemos demais, deputado, pela sua participação. Dê aí o seu primeiro olá, por gentileza. Antes de tudo, Laison, eu queria agradecer a você, especialmente, a todos que fazem o Maciço Cast e a todos que hoje presenciam essa oportunidade que nós temos de fazer uma prestação de contas do nosso mandato, que o deputado estadual, eu tenho uma concepção permanente de que nada mais é do que um servidor público que precisa realizar um trabalho mais dedicado, um trabalho que deixar uma assinatura social de desenvolvimento. E especialmente aqui para o Maciço, né? Os municípios de Palmácia, Pacuti, Mulungu, Aratuba, também o município de Guaramiranga, a subida da serra, nosso querido Maranguape, que faz fronteira com Palmácia, Pacatuba também, essa região, Guaiúba, que a gente tem uma atuação muito intensa na região. Então, deputado, iniciando realmente, né, como um morador aqui da região, como um munícipe aqui da cidade de Pacuti, que acompanha aí o trabalho do senhor e acompanhamos, obviamente, os trabalhos das prefeituras, porque a gente é entusiasta do local onde a gente mora. Já deixar aqui até um agradecimento mesmo por esses... Nos últimos dias, né, observou-se bastante recursos aí para a nossa região, né? Então, já torno público aqui o agradecimento. Sim, a nossa busca desde o nosso primeiro mandato, meu caro Laison, e é uma busca de um trabalho municipalista. Eu que sou nascido no interior do estado, sei das dificuldades que o interior vive, especialmente no nosso Ceará, onde nós temos que nos superar a cada dia, buscando uma resposta para a nossa comunidade. Nós temos que nos superar pela seca, nós temos que nos superar pela divisão social que existiu muito tempo entre Nordeste e Sudeste do nosso país e que hoje está sendo superada pouco a pouco, e especialmente no Ceará, onde nós temos aí 184 municípios, com uma diferença gritante muitas vezes de PIB, de arrecadação, de investimentos, que eu não digo nem sempre que são despesas o que se bota no município, mas eu acredito muito nas questões de investimento. O que se gasta com educação não é despesa, o que se gasta com saúde não é despesa, o que se gasta com bem-estar da população de um município é investimento social que reflete no bem-estar, e quando a pessoa está com bem-estar, ela tem a tranquilidade em todas as áreas da sua vida. Sem a menor sombra de dúvidas, né? O chão do município realmente é onde as coisas acontecem, né, deputado? E aí... Sim, é onde se tem permanentemente a população que precisa ser atendida de imediato e prioritariamente. Somos uma região muito pequena e realmente muito carente, né, que tem demandas das mais diversas aí a serem superadas a cada ano, né, e nada mais justo do que a gente conversar com pessoas como o senhor, que tem um olhar para cá, para a gente entender um pouquinho melhor. Mas antes disso, também proposta aqui do podcast, né, a gente conhecer pessoas que, apesar de não serem daqui, estão contribuindo com isso, né? Então, sabendo que o senhor também é de uma cidade pequena, fazendo aqui as pesquisas, né? Antigamente, quando olhava a lista telefônica, né? Coisa aí da nossa época aqui, somos mais ou menos contemporâneos, achava que as cidades com nomes parecidos, tinham que necessariamente ser próximas, né? Mas aí o senhor, lá de Parambu, né? Conte aí um pouquinho aí do Leonardo Araújo, né? Assim, de onde vem, advogado, a gente sabe, mas conte um pouquinho da sua história aí, por gentileza. Laison, eu sou, como dito, nascido no município de Parambu, onde o meu pai exerceu a medicina por 30 anos, e eu tive a oportunidade de lá, pelo princípio constitucional sui solis, nascer na terra do município de Parambu e ser parambuense, nunca perder o vínculo, mas oriundo de Pacajus, região metropolitana, que é a origem minha familiar por parte de pai paterno, né? Então,
mas esse vínculo aí de Parambu, ele é permanente na minha vida. Eu tenho contato, é onde eu fiz as minhas amizades de infância, onde eu vivi os áureos momentos da minha juventude, e a gente tem esse carinho especial pelo município. Então eu sou parambuense, uma terra de superação. Você vê que o Parambu, ao contrário de grandes cidades no estado do Ceará, que tem um potencial populacional grande, é um município que tinha no mandato passado 4 deputados estaduais filhos de Parambu, né? Todos com a representatividade grande, todos participando de direção estadual de partidos, e um deputado federal. E se concretizou também nesse mandato. Nós somos 3 deputados estaduais filhos de Parambu e temos um deputado federal também do município. Um município que tem 22 mil eleitores na eleição estadual. Então, é um número muito significativo, né, deputado? E nas conversas anteriores aqui que tive, acho que a internet deu uma travada para ele. Se você colocar toda a população para votar num deputado estadual só, o município elegia. Bom, a gente teve aqui... A gente está tendo um pouquinho de falha na internet, deputado. Lá tá ok comigo, aqui a internet. O senhor está ouvindo bem, né? Tá ok. Beleza. Então... Pronto, aqui comigo tá ok. Essa representatividade... Tô ouvindo bem, tô acompanhando bem, viu? Beleza, tranquilo. Essa representatividade de um município tão pequeno, lá já no limite ali, né, com o estado do Piauí, né, causa pra gente aqui... O senhor pode interpretar, não espero que o senhor interprete de forma negativa, mas causa para nós aqui da região do Maciço uma certa estranheza, né? De uma região como a nossa aqui, de políticos jovens, né? Nessa última eleição, fazendo um apanhado, muitos prefeitos aí na casa dos 30 e poucos anos, 40 anos, mas a gente não tem essa representação dentro da Assembleia Legislativa de locais, de nativos, né? De pessoas daqui, da região. Mesmo sabendo que são interesses comuns, né? Obviamente que o senhor está lá dentro, representa algumas regiões do estado, mas como é que o senhor enxerga assim, a ausência de pessoas que sejam nativos mesmo, que sejam locais do maciço dentro da Assembleia Legislativa? Bom, essa questão de ser nativo, você tem um vínculo, você faz um vínculo com a determinada região, ou pela nascimento, ou pela família, ou pelo casamento, ou pela profissão. E esse vínculo, ele obrigatoriamente torna a pessoa, quando ela tem boa vontade, responsável por essa região. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ter uma casa no município de Mulungu, onde eu geralmente passo a maior parte dos meus fins de semana com a minha família, né? Com a minha filha. Eu tenho uma filha, Marisadora, de 13 anos, que ama a serra, o maciço. A minha esposa também é apaixonada, até diz que a única coisa que ela não aceita que entre em qualquer transação é a casa lá de Mulungu. Opa. Então nós temos essa oportunidade. Agora eu já vinha trabalhando há algum tempo no maciço de Baturité. Eu tenho uma ligação muito grande de irmandade com o prefeito de Palmácia, Davi Campos, primeiro prefeito reeleito daquele município, e que foi candidato no momento em que eu tive que fazer esse incentivo para que ele fosse candidato, um momento em que eu senti a necessidade de renovação naquela cidade, e o Davi desempenhou o papel com maestria, e se reelegeu, e hoje conduz a política de forma brilhante. E esse vínculo com Palmácia, onde nós realizamos grandes projetos, nós temos investimentos nos 2 últimos anos de administração do Davi, do mandato passado, do montante de 10 milhões de reais, de busca do deputado Leonardo Araújo, tanto de recursos federais como estaduais, concretizados. Nós temos estradas construídas com esses recursos, nós temos investimento na saúde, nós temos ambulância levada para o município, uma parceria muito sólida. E essa parceria de trabalho, de concretização, que eu também realizo na subida da serra ali por Pacatuba, com o prefeito Carlos Mano Marques. Você vê a UPA de Pacatuba funcionando como um hospital de primeiro mundo, foi toda construída com recursos levados pelo deputado Leonardo Araújo para a administração do prefeito Carlos Mano Marques, ou a estrada
do montante de 7 milhões de reais, que liga Pavuna a Alto Fechado, também pelas mãos do deputado Leonardo Araújo. Isso, verbas dos 2 últimos anos de mandato. Isso chamou a atenção dos demais prefeitos da região. E eu tive a oportunidade de ampliar esse contato, de me apresentar como pessoa, tá? E depois de conhecerem como pessoa, verem o político, o advogado, o compromisso que nós temos com a sociedade. Então, eu tenho hoje a oportunidade de contar também com a parceria de outro jovem prefeito exemplar, que é o meu querido Robert Viana, no município de Mulungu, onde eu conseguia ontem alocar recursos do governo do estado para o município, e ele vai se encarregar de fazer essas divulgações, porque nós temos a cautela de concretizar os recursos, mas hoje, por exemplo, já estava dado um limite de 400 mil reais no recurso que ele pretende adquirir uma UTI móvel para o município de Mulungu. Também estendi o nosso contato com o prefeito de Aratuba, meu querido Joerle, que é outro jovem que pegou o município e precisa fazer um trabalho gigantesco para poder recuperar a credibilidade e a autoestima, que é um município com paisagens belíssimas, tão quanto Guaramiranga, tão quanto Mulungu, tão quanto Palmácia. E também chegamos em Pacuti, hoje numa parceria concreta com o Dr. Marcos, onde nós conseguimos assegurar ontem o recurso de 7 milhões e meio de reais para fazer a Avenida Beira Rio, desafogar o trânsito ali dentro do município de Pacuti e levar o desenvolvimento para aquela área, que nós teríamos algumas dificuldades. Então, esses trabalhos, eles são concretos. Eles não são trabalho de promessas, são trabalhos concretizados. Eu tive o cuidado de, ao final do meu mandato de 2015 a 2018, fazer uma prestação de contas, ela virtual e ela impressa, onde eu fiz uma revista dando conta de todos esses investimentos que chegaram aos municípios do estado do Ceará pelas mãos do deputado Leonardo Araújo, que foi um valor considerável. Foram em torno de 46 milhões de reais, que eu, claro, tive um apoio integral do senador Eunice Oliveira. Sem ele, na presidência do Senado, eu não teria concretizado esses feitos. E hoje uma parceria com o governador Camilo Santana. Eu estou, inclusive, com ele aqui, parei para fazer o podcast, mas acabamos de fazer a inauguração de um SEI, que foi também uma conquista nossa para o município de Missão Velha, a ordem de serviço de uma estrada, que foi um requerimento nosso, que é a estrada que liga o distrito de Jamacaru, o maior distrito de Missão Velha, ao município de Porteiras. São 19 quilômetros de estrada. E a duplicação da CE de Missão Velha, que aí foi um conjunto de deputados, deputado David Raimundão, deputado Rafael Branco, deputado Leonardo Araújo, deputado Guilherme Landim, que fizemos essa empreitada e conseguimos essa duplicação, que essa estrada, inclusive, vai levar o nome do ex-deputado estadual, o Hélito Landim. Muita coisa boa, né, deputado? Então, o senhor é um deputado de segundo mandato, já tinha concorrido a algum cargo eletivo antes da... Não, nós tivemos aí esse enfrentamento direto para um primeiro mandato de deputado estadual. Em 2014, nós tivemos 24.040 votos. Foi uma votação, para mim, surpreendente, positiva, apesar de ter sido um dos últimos a ingressar na Assembleia, numa condição de muito questionamento jurídico, de validação de outros votos e o mandato durante os 4 anos sob júdice, mas eu consegui cumprir o mandato integralmente. E após isso, nós tivemos um salto aí de mais de 200% da nossa votação, mais de 40 mil votos. O deputado que mais cresceu nacionalmente, numericamente e proporcionalmente foi o deputado Leonardo Araújo. Nós fomos para 64.781 votos. É um mundo de votos, né, deputado? Muita responsabilidade. Com essa votação, a gente adquire muita responsabilidade. Mas como eu dizia agora há pouco em Missão Velha, eu posso andar pelo município de cabeça erguida, sem segurança, todo mundo me conhece, porque a gente cumpre o compromisso de lutar pelos resultados sociais. E aí os outros trabalhos também dentro da Assembleia Legislativa, né? Tá vendo numerando aqui algumas coisas. Presidente de uma comissão, né? Comissão da Juventude, membro de Comissão de Fiscalização e Controle. Fala um pouquinho desse papel aí dentro da Assembleia também, deputado, por gentileza. O Legislativo, eu optei dentro do nosso mandato de deputado estadual por um trabalho municipalista, aquele trabalho que busca o dia a dia dos municípios lado a lado com as administrações municipais e algumas oposições pelo Estado, mas sempre buscando o bem-estar da população. Porém, a função essencial do legislador, além do
parlare, que é usar o parlamento, que é falar, que é fiscalizar, é a de legislar. E nós temos grandes feitos, a meu ver, posso dizer isso com muita tranquilidade. Entre eles, todas as áreas, por exemplo, agricultura e desenvolvimento, nós temos aí um projeto, nós temos uma lei estadual que regulamenta o queijo de coalho no estado do Ceará, a produção, e reconhece ele como um produto genuinamente cearense. Essa lei permite, inclusive, que o nosso queijo de coalho passe a ser exportado regularmente, que possa ser comercializado de forma legal. E isso é um projeto do deputado Leonardo Araújo, que virou lei pelas mãos da Assembleia Legislativa e do governador Camilo Santana. Isso na área da agricultura, do desenvolvimento do comércio, da indústria e comércio. Temos também na área da educação, projeto, para mim, de extrema relevância. Eu que sou advogado, entendo que todo cidadão brasileiro deve ter conhecimento da Constituição Federal, e nós conseguimos criar na grade curricular da escola pública uma cadeira no ensino médio que estude os direitos fundamentais do cidadão, a Constituição Federal até o seu artigo 5º. Isso é de extrema relevância para a sociedade. Não é nada que não se pudesse imaginar que a população tenha acesso a esse resultado. Também tramita, e nós estamos numa batalha grande pela meia entrada em espetáculos de circos, teatros e shows para os professores da rede pública. É outra bandeira do nosso mandato. Além de que, meu caro Laício, nós temos um projeto de extrema relevância para as questões ambientais, que é a lixeira, a instalação das lixeiras biológicas e técnicas nas praias do nosso estado, através da rede pública e privada, numa parceria. Também já virou lei esse projeto. E inúmeros outros projetos de vulto social, de montante social inigualável. Isso é uma dedicação do trabalho de quem conhece. E o projeto que está tramitando, de extrema relevância em nível nacional, que é o projeto de lei anticorrupção no estado do Ceará, a regulamentação da lei federal no nosso estado, que ainda não foi feito, precisa ser feito estado por estado, também é de autoria do deputado Leonardo Araújo. Então a gente tem tido esse cuidado de fazer o mandato legislativo, o mandato fiscalizatório e, especialmente, o mandato participativo nos municípios. Muito bom, deputado. Eu também vi recentemente, acompanhando aí as suas redes sociais, né, uma preocupação também com a coisa do imigrante aqui no estado, né? Existe esse problema, um problema, realmente um grande problema. A gente não enxerga tanto disso no dia a dia, né, nas cidades. Qual o tamanho desse problema com relação aos imigrantes aqui no nosso estado, deputado? Nós fomos, em virtude de alguns trabalhos realizados, Laício, durante a pandemia, entre eles o trabalho que eu considero que foi o que me deu maior satisfação enquanto ser humano, que foi a repatriação de 300 estudantes cearenses da Bolívia, Paraguai e Uruguai, que estavam em condição subhumana, com os vistos de estudante caçados durante a pandemia nesses países, sem poder sair de casa para fazer compras. Eu consegui, à época, fazer um contato com o Itamaraty, não consegui um resultado do apoio por parte do governo federal, e nós fizemos uma ação que me rendeu, inclusive, uma homenagem na Assembleia Constituinte da Bolívia, né? E um dos meus quereres da minha vida, que foi um presente que eu ganhei desses alunos, que é uma piquinezinha albina que está todo dia ao meu lado. É uma companheira de todas as horas. E esse trabalho nos permitiu mostrar para a sociedade a complexidade que é, tanto da saída desses estudantes pobres do interior do estado, como a entrada de imigrantes no nosso estado. E após esse trabalho que nós realizamos, graças a Deus, resultado positivo, conseguimos trazer os jovens dos 184 municípios cearenses. Nós tínhamos jovens que nós conseguimos repatriar sem o apoio do governo federal. Consegui os ônibus com o governador Camilo Santana, consegui a alimentação com iniciativa privada, consegui o apoio dos prefeitos da região de fronteira com esses países para trazer as pessoas. Fizemos os cuidados técnicos de fazer desinfecção. Então nós trouxemos esses estudantes, entregamos às famílias, e isso nos permitiu ser convocados pela Assembleia Legislativa e pelo governo do estado para fazer parte dessa comissão de acompanhamento da imigração.
é gravíssima a situação. Infelizmente, não é só no Brasil, é em todo o mundo, mas a exemplo da premier da Alemanha, Angela Merkel, nós temos que ter a maturidade, a sensibilidade e a humildade de entender que esses problemas não são alheios à nossa vida, eles são pertencentes à vida do deputado Leonardo, do Laison, do podcast, ou do prefeito do Pacuti, do Mulungu, são problemas da sociedade. Realmente problemas muito sérios, né, de pessoas que largam tudo, né, o pouco que tem para encarar aí uma vida nova, né, uma possibilidade, né, coisas que muitas vezes vai ser, como a gente utiliza mesmo, um tiro no escuro, né. Deputado, 2 vezes, né, deputado, como é que o senhor foi procurador também, né, da cidade de Pacajus, né, durante um bom tempo, e é de lá que vem esse desejo de concorrer ao legislativo? Como é que nasce essa vontade aí de alguém dizer, numa primeira eleição, já concorrer aí a um cargo tão relevante, né, tão grande? Eu sou um apaixonado pela política e pelo que ela proporciona quando você a faz de boa vontade. Não sou apaixonado por dinheiro, não sou apaixonado por fama, não sou apaixonado por ostentação. A minha paixão é a política, é o dia a dia, a minha família, a minha profissão, são os meus amigos. E eu venho do Parambu, onde eu aprendi desde cedo a acompanhar a política. Algumas pessoas que da política mais idosas de lá dizem que eu já com 8 anos de idade corria as ruas do Parambu fazendo política, e de fato é verdade. O primeiro discurso de abertura da campanha do senador Tasso nos Inhamuns eu fiz com 8 anos de idade. Então a gente tem em 86, então a gente tem essa vocação, essa vontade de servir. E daí, eu fui procurador em Pacajus, claro, onde a gente realiza... O político, ele é político em todo canto. Uhum. Pacajus é a terra do meu pai, e eu, já naquele momento, muito novo, com 23 anos de idade, recém-formado, já tinha o nome cotado para ir para a sucessão do então prefeito Fam, mas Deus sabe o que faz, não era o momento, e não é minha vocação executiva, eu gosto mesmo do legislativo. Depois que o prefeito Fam, que nós saímos da administração, eu fui assumir a procuradoria em Trairi e, felizmente, de Trairi eu não escapei. A população lançou uma candidatura, o prefeito teve que se render a essa candidatura e eu fui candidato inicialmente por conta do Trairi, né? Com algumas dificuldades, perdemos a prefeitura lá numa briga jurídica antes da eleição, em abril de 2014, e nós tivemos que dar continuidade no peito e na raça, e foi um município que nos deu uma votação estrondosa. Eu já fui o mais votado lá nessa eleição de 2014, dobrei a votação, fui mais votado novamente em 2018, então a gente tem essa gratidão ao município de Trairi, onde a nossa candidatura nasceu, mas claro, totalmente distante do meu nascedouro, mas aquilo que eu digo, onde você passa, você tem que deixar a sua marca, deixar a sua construção. E a vida da gente, apesar de ser uma passagem, ela tem que ser uma passagem marcante. Ninguém é deputado, eu estou deputado. Amanhã eu posso precisar andar numa estrada que hoje me pedem, não como deputado, sem ter a voz do povo, sem poder falar pelo povo. Mas enquanto eu puder falar, é isso que nós vamos lutar. E eu faço uma política diferenciada. Eu faço amizades. Eu não faço troca de voto. Os meus colégios têm se repetido. Prefeito Carlos Mano Marcos Pacatuba, prefeito Davi, prefeita Sônia, prefeito Chico Cordeiro de General Sampaio, já vão votar em mim a segunda vez, né? Segunda vez. Carlos Mano não votou a primeira, Davi a terceira. Carlos Mano não votou a primeira porque era candidato a deputado do meu partido, mas na hora disse, não, você é o escolhido para dar continuidade ao nosso trabalho na Assembleia e fazer essa parceria com o Pacatuba. Então, a gente tem aí busca-se permanentemente, claro, ampliar a votação sem querer chegar num ápice que não se dê assistência, porque quando você também tem muito local, muito voto, você não consegue dar assistência, você não consegue cumprir, mas eu tenho cuidado de fazer amizades. E nós ampliamos sim, ampliamos na região, hoje nós temos Guaiúba, o Fradi, que é ex-prefeito, que não nos acompanhava, nós temos, como eu disse, o prefeito Marcos em Pacuti, o prefeito Robert, o prefeito Joerle, pessoas sempre perto, sabendo que o deputado Leonardo Araújo é um batalhador pelos resultados. E que esses resultados serão colhidos pela população, e em cada entrega, em cada obra, a gente se realiza
enquanto político. Eu sempre digo para minha filha, ela diz, pai, a política lhe desgasta tanto. Hoje mesmo ela queria que eu fosse almoçar com ela, eu não pude almoçar, tive que pegar um voo com o governador para cá, e eu tinha que voltar, não vou voltar, tem uma reunião com o deputado David Raimundan e com o Raimundão aqui em Juazeiro, vou voltar amanhã de manhã. E ela diz, a política lhe desgasta muito, a advocacia era mais fácil, o senhor me deixava no colégio, essas cobranças são permanentes, mas eu digo, minha filha, se você sair daqui para o Parambu, para o Tauá, se você for para o Mulungu, se você for para Palmácia, você vai sempre encontrar uma contribuiçãozinha do seu pai. É uma estrada que foi feita por Bacamarte, uma estrada de R$2 milhões lá no município de Palmácia, que chega para levar o idoso, que antes ia numa rede, mas hoje chega a ambulância para levá-lo para o hospital. É o transporte escolar, que foi o pedido de um garoto lá na última vez que eu tive, e eu lutei para concretizar, e nós concretizamos, e a obra foi entregue e é de excelente qualidade. Então, isso é gratificante. É gratificante do ponto de vista pessoal, é gratificante do ponto de vista político, e é gratificante para quem se propõe a fazer esses enfrentamentos, Laís. Sem a menor sombra de dúvida, deputado. Fazer o bem sempre é o melhor caminho, sem dúvida. Sempre no MDB... acessibilidade do nosso mandato, todo mundo tem meu telefone, eu respondo todo mundo, eu mesmo olho minhas redes sociais, apesar de ter alguém me ajudando, sempre, porque às vezes a gente não tem como atender imediato, mas se retorna a ligação. Eu estava agora no evento, a deputada Fernanda Pessoa, que é votada comigo em Palmácia, ligou, não pude atender, na hora que saí retornei. Da mesma forma, uma pessoa da igreja de Palmácia, ligada ao padre, ligou e eu também retornei. Ou seja, para mim a deputada tem a mesma força, a pessoa tem a mesma força da deputada, e a gente faz esse trabalho porque eu acredito que é a contribuição para a sociedade. E um podcast aqui do Pacuti também fez o contato com ele via rede social e recebeu até o número do telefone, tá salvo aqui, guardadinho no canto. Não vou perturbar não, viu, deputado? Deixa mais pra frente aí, pode divulgar. Salvo aqui. Pode divulgar. Se for para interesses coletivos, o telefone está 24 horas no ar. Sem a menor dúvida. Deputado, me diga uma coisa, sempre no MDB, desde o início da política? Algumas questões locais que eu iniciei a minha vida pública em Parambu. O primeiro local que eu fui procurador foi no município de Parambu, procurador-geral do município, e eu iniciei a minha vida pública lá na administração do prefeito Nel Noronha, que não era do MDB, era do PPS. E o MDB, na região dos Inhamuns, tem um enfrentamento muito grande com 2 caciques da região que eram do MDB. Então eu, a princípio, tive lá o meu pai como fundador do MDB, junto com o senador Mauro Benevides, uma interseção na minha vida partidária, onde eu tive que sair do MDB porque eu não poderia contribuir com aquele projeto que eu não concordava, e eu fui ser presidente do PSDB, então, em 2010, e quando esses caciques, esses tigres de papéis da política saíram do partido, eu retornei para o MDB e retornei como presidente da cidade onde eu estava, com o título já transferido, que era Trairi, e lá em Trairi, era meu domicílio eleitoral, assumi a presidência do partido, e logo depois fui assumir a vice-presidência, a terceira vice-presidência, e agora fui conduzido para a primeira vice-presidência do partido, além de ter sido presidente da juventude do partido, ter advogado para o partido durante 20 anos, inclusive para o senador Eunício Oliveira, para o presidente Michel Temer, e ter a oportunidade de fazer um grande trabalho junto às mulheres, jovens e mulheres também, porque a minha esposa, Ana Paula, é a presidente estadual do MDB Mulher e é vice-presidente do MDB Nacional Mulher. Então, o senhor pode dar alguma palhinha aí sobre a sucessão governamental do próximo ano? O MDB tem pretensões de lançar candidato? O Eunício aí já foi sondado, né? Já foi falado em algumas pautas aí de que poderia ser um possível candidato do MDB? O senador Eunício, a meu ver, é um nome que está credenciado e cacifado no estado do Ceará e no Brasil para ser candidato ao que ele quiser. Inclusive uma pessoa que teve o nome cotado para ser candidato a vice-presidente da República. Então foi presidente do Senado num momento de extrema dificuldade para o Brasil. Foi líder do MDB na Câmara, foi líder do MDB no Senado. Então o Eunício conhece as entranhas do Legislativo, entranhas no sentido positivo da palavra do Legislativo, e conhece a forma de andar. E foi, sem dúvida alguma, Laison, o senador da República, em toda a história do país, que mais botou recursos para o seu estado de origem. Tá? Foram 13 bilhões de reais investidos no Ceará nos 2 anos que ele foi presidente do Senado.
contra agora 4 anos dos 3 senadores que estão aí, 12 milhões de reais. Ou seja, 0,1% os 3 senadores votaram do que o Eunício votou. Então ele está credenciado para ser. Mas acredito que nesse momento em que o MDB está na bancada, tem uma bancada sólida, são 8 deputados, como eu disse, deputado Leonardo Araújo, eu tenho também o prazer de ser o líder na Assembleia Legislativa do partido, presidir a Comissão de Juventude, que eu pulei, que você me fez essa pergunta, e ter ao meu lado companheiros fortes, como o David Raimundão, o jovem filho do ex-prefeito de Juazeiro, ex-deputado federal Raimundo Macedo, ter o Rafael Branco, que é outro jovem brilhante, ter o Edilar, que foi prefeito de Tejuçuoca e elegeu a mulher prefeita de Tejuçuoca ao nosso lado, Walter Cavalcante, que foi presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, que é um grande quadro do partido, Daniel Oliveira, que vai para o 3º mandato, sempre em ascensão, crescente. Então, Agenor Neto, ex-prefeito por 2 vezes de Iguatu, e filho de um ex-deputado estadual também. Então, nós temos uma bancada forte, são 8 deputados, e esses deputados eles terão um peso decisivo na eleição do Estado. Nós estamos coesos, entendemos que a bancada estadual partirá junta 100%, cuidando dos interesses do partido, mas especialmente dos interesses do Ceará. E hoje nós somos da bancada do governo Camilo Santana. Então, eu acredito que esse diálogo aconteça. Não acredito em qualquer possibilidade do senador Eunício e do MDB virem apoiar o Roberto Cláudio como candidato a prefeito de Fortaleza. Isso é inviável, é inconcebível. Porém, há outros nomes dentro da base do governador Camilo que eu acho que são abertos ao diálogo, que são discutíveis dentro da estrutura do partido do MDB. E há também uma busca por parte do capitão Wagner, que é um grande quadro de deputado federal e um nome em ascensão no Estado, para que o MDB participe da chapa dele diretamente, né? Com a indicação, possivelmente, de um vice ou de um candidato a senador. Porém, nós estamos aguardando o desenrolar aí dessa tratativa em nível nacional do partido e do senador Eunício direto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o deputado continua no Legislativo cearense ou já pensa em pular aí para o nível federal? Nós buscaremos, Laison, a manutenção do nosso mandato. Acredito que eu ainda tenho muito a contribuir como deputado estadual, até porque, como eu disse, a questão da legislação, eu gosto dessa participação, e eu acho que nós temos alguns projetos ainda, temos que solidificar o nosso nome enquanto parlamentar nesse estado. É longe de mim querer almejar o que foi Carlos Mano Marques, 8 mandatos, ou o que é Fernando Hugo, 8 mandatos, ou o que foi José Sarto, 8 mandatos, mas acredito que 2, 3 mandatos é suficiente para você mostrar que veio. E se for da vontade do povo do estado do Ceará, eu sou uma pessoa, eu não sou um empresário, não sou rico, não faço política com dinheiro, eu faço política com trabalho. Então, se for da vontade do povo do Ceará ter um representante que possa doar o seu sangue, o seu suor, a sua dedicação e a sua juventude, que eu ainda tenho um pouco, nós temos esse projeto para o futuro. Mas agora, em 2022, nós ainda pleitearemos uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado. Importante, muito importante. Qual é o nome da sua pequena que o senhor falou lá no começo? Maria Isadora. Maria Isadora não vai gostar muito se caso o senhor precise ir para Brasília. Então espera mais um pouquinho, porque a viagem se torna bem mais longa, né? Bem mais longa. Deputado, claro que isso aqui tem um objetivo de agregar aqui a nossa região, né? E aí, já para as perguntas mais técnicas, já aí ultrapassamos os 30 minutos de papo, também não quero tomar muito do seu tempo, né? Eu estou à disposição. Sei que o senhor está em Juazeiro nesse momento, né? Está aí na correria mesmo, imagino que tenha outros compromissos ainda hoje, com toda certeza. Como é que o senhor enxerga esse papel desse tipo de comunicação feito por um professor aqui do interior, aqui do Pacuti? Como é que o senhor enxerga? O senhor enxerga alcance nisso aqui? O senhor enxerga possibilidade de falar para um público diferente daquele que o senhor já costumeiramente fala? Como é que o senhor enxerga essa nova tecnologia, né? Que o senhor se dá tão bem aí no Instagram, vejo que é bem atuante, que sempre posta as suas ações. Mas como é que o senhor enxerga mesmo que cuido, viu? Como é? Não entendi. Sou eu mesmo que cuido. Olha só que interessante. Muito equipe bom é só para me restringir qualquer excesso. Bacana, demais, interessante. Mas aí como é que o senhor enxerga esse papel de mídias que são menores, obviamente, né? Mas como é que o senhor vê da importância disso aí? Eu iniciei a nossa conversa, Lais, lhe parabenizando pelo Maciscast.
acho inovador, acho espetacular. Não preciso jogar loas, mas sou um vibrador. Não sou adepto de eu movimentar no dia a dia, mas sou um vibrador de ver a sociedade poder ser discutida, os problemas, os benefícios, através de um programa. Claro, de alcance, talvez, de eleitores e de cidadãos mais maduros, mais técnicos, porém de grande alcance, sem dúvida alguma. Então, quando eu lhe agradeci a oportunidade de participar, é porque eu acredito no projeto, eu creio que o resultado será 100% positivo o resultado do seu trabalho, já eu digo, mas será dentro em breve muito reconhecido, acredito nisso, acredito nas novas celebridades da mídia, inclusive esse fim de semana, a minha casa lá de Mulungu foi utilizada por 2 blogueiros que estão estourados nas redes sociais, que é os B Barretos, né, que é o Vitor e o Vinícius, fizeram vídeos, inclusive postaram, foram gravados lá em casa. Foi uma forma de levar para divulgar o maciço. Quando eles me pediram, eu digo, claro, desde que vocês divulguem o local das gravações, que vocês digam que estão no maciço, eles se encantaram com a beleza da serra, já me pediram agora para voltar e passar mais uma semana. Eu digo, na hora que vocês quiserem, está disponível para levar, para conhecer as cachoeiras, para conhecer o povo, para conhecer a cachaça que é feita na região. Tudo isso é de extrema importância. Então eu quero lhe parabenizar e dizer que o meio de podcast que é utilizado aí por você é utilizado também nas grandes esferas. O MDB Nacional utiliza o podcast de forma permanente. Agora, um podcast técnico e distante. O seu podcast, ele está perto da população, ele está no dia a dia, ele está ouvindo e está levando propostas. Então eu quero lhe parabenizar, dizer que acredito nesse projeto, dizer que você conta com o deputado Leonardo Araújo. Como eu disse, ninguém é deputado, estamos deputados, mas eu sempre gostei de dar a minha colaboração, gosto de ver vitoriosos, vencedores, gosto de acreditar nas pessoas que arregaçam as mangas, até porque eu sou um exemplo. Quando eu fui candidato a primeira vez, eu, inclusive, no município de Parambu, contra 3 grandes empresários, 3 grandes estruturas, eu tinha lá a deputada Aderlânia, porque eu nutro um carinho especial, minha amiga de infância, mas vem de uma estrutura gigantesca, o marido deputado federal, o cunhado prefeito, o cunhado presidente da Câmara, uma estrutura gigantesca. Do outro lado, Joaquim Noronha, também meu amigo de infância, meu colega, meu amigo, filho do ex-deputado Joaquim Noronha, enteado da ex-prefeita Milene, irmão do ex-prefeito Neo Noronha, e o Naomi Amorim, que é um empresário reconhecido, foi inclusive prefeito de Caucaia, e eu, naquele momento, era motivo de frustração, pleitear no meio de uma guerra dessa, uma vaga de deputado estadual. Não fui o mais votado no município, mas consegui ser o segundo mais votado, com uma diferença ampla para o terceiro, só com trabalho. Trabalho, dedicação, claro, um pouco de afetuosidade, sempre, o sorriso no rosto, permanente, independente dos problemas que estejam passando, isso não é falsidade, isso é o que você deve levar para a população, e o carinho verdadeiro, o aperto de mão, o olho no olho e o compromisso. Então, lhe parabenizar e dizer que você tem aí um grande programa e que estarei sempre disponível a participar, abraçando a todos de Pacuti, lá na pessoa do meu querido prefeito Marcos, da querida Loura do Valmir, dos vereadores, da minha querida Clara, e eu tenho esse diferencial também, conheço todos pelo nome. For para o município, tomo a cachaça, passo a dificuldade, acompanho a eleição, ou lá no município de Mulungu, onde tem meu querido Robert, esse cara gigante, tem outros inúmeros amigos, como o James, que é presidente da Câmara, como o meu querido o Queiroz, que foi quem me levou para o município de Mulungu, que é um empresário, e diversas outras pessoas da política e não da política, a Cristiane, que é uma mãezona para mim, que tem um comércio que na hora que eu chego é quem me fornece tudo. Então é um dia a dia muito participativo. E assim a gente estende, a tal Márcio, onde eu já ando, o Davi brinca, diz, deputado, você não precisa de mim para vir aqui não, mas eu gosto da presença dele. Eu vi os stories da inauguração que você veio fazer na semana passada lá. Como foi que acabou lá? O senhor falou aí na cachaça, eu vi que acabou numa cachaçinha lá. Viu? Acabou na cachaça, porque ninguém é de ferro, né? Sem dúvida, de lei. É importante. Aqueles que criticam, experimentem antes de criticar. Pronto. Claro, moderadamente. Sempre com moderação. E aí, como é que o senhor lidar com essa turma aí, dessa crítica, dessa patrulha, né, que hoje também é tão comum para quem é acessível às redes sociais? Imagine também que tenha
os odiadores, os haters também aí, né? Como é que o senhor lidar com essa turma? Graças a Deus, Laison, eu nunca tive problema de gravidade maior. Claro que 1, 2 ataques em uma publicação que atinge 20 mil curtidas, tem 1, 2 ataques, até porque eu não estou numa linha de frente de embate com ninguém. Eu tive alguns ataques orquestrados por 2 vezes, um por conta dessa briga com esses caciques lá dos Inhamuns, especialmente Itauá, em que eu tive que responder à altura, e para mim respondi, levantei a cabeça, enfrentei, e estou aqui de pé para enfrentar de novo se for preciso. E outra vez que eu tive o cuidado, e até a minha assessoria brinca, um gavião foi baleado por um menino de baladeiro, um gavião em Fortaleza. Oi. E eu vi essa nota no Instagram e pedi à minha assessoria que fosse lá verificar o que era necessário. O André e o Vinícius foram, chegou lá, estava no veterinário, não, eu preciso cobrar a consulta, eu paguei a consulta e tudo, e aí peguei o gavião para trazer para Mulungu, para fazer a readaptação dele no habitat natural. E eu estava com dificuldade, era um fim de semana, de arrumar um encaixe para o gavião. Então eu tirei a Nina, que é a minha pequenezinha, tem a Cristal também, de dentro da casinha dela, e coloquei o gavião. Só que lá tinha a comida da Nina, que era o arrozinho dela, feito branquinho, com um pouquinho de carne. E quando eu publiquei a foto, estava levando o gavião, as pessoas me atacaram dizendo que eu estava dando arroz ao gavião. Na maior das boas vontades. Meu Deus do céu. Foram ataques orquestrados, e aí eu respondi com o maior bom humor. Eu peguei um prato de camarão, fui perto do jumentinho, bati a foto e disse aqui, o jumentinho está comendo camarão? Então, e aí acabou. Eu levei na esportiva, não me abalei, digo todo dia a minha filha isso, ela trabalha no dia a dia com rede social, eu digo a ela, se você não estiver preparada para ouvir crítica, minha filha, a rede social não é o melhor caminho. E sendo um político, então, eles vão pegar as mínimas coisas, inclusive o arroz do... Só esses 2 episódios, uma fotografia que eu fiz no TBT também, de uma viagem que eu fiz, até essa semana eu repostei algumas viagens, e eu tive o cuidado de dizer todas essas viagens foram anteriores a eu ser deputado estadual. Então, porque eu postei uma fotografia de 2013 no Peru, em Machu Picchu, e eu fui alvo de críticas também orquestradas pelo mesmo grupo lá do município de Itauá. Tem a ver com aquela discussão que o senhor teve em 2020 na Assembleia? Esse mesmo grupo de pessoas? Sim, com o mesmo grupo de pessoas. E hoje, estava vendo aqui, né, a live do governo, né, ao lado, né, deputado, das mesmas pessoas. Institucionalmente, tudo tem que ser tratado pelo bem do povo. O motivo daquela briga toda foi justamente o município de Missão Velha, né, que é onde nós estamos entregando essas obras. E eu até nem viria para a inauguração, apesar de ter muitos amigos, eu recebi muitas mensagens cobrando a minha presença hoje. E o povo me abraçando, porque eu vou para o município e faço amizade. Então, mas eu não viria para não tentar tomarem como uma afronta ou qualquer coisa desse tipo. Mas o governador exigiu nossa presença. E eu disse, não, governador, eu vou. E eu fui o primeiro a falar, porque realmente os requerimentos eram de ordem nossa lá. O Davi falou antes de mim, porque é do Cariri, Davi de Raimundão. Mas a gente tem esse vínculo no município e a gente tenta cumprir a missão com maestria. Bom, muito bom. Isso é engrandecedor. O institucional uma coisa, o particular outra, isso é nobre, né? Deputado, vamos aqui para os nossos finalmente. O senhor já fala aí no Mulungu com a sua particularidade por ser um local, né? Palmácia também, que já anda sozinho, como diz aí o senhor mesmo. Mas que outra cidade aí o senhor indicaria assim para um cara que nunca pisou aqui no maciço? Rapaz, comece por aqui, vai em cidade fulano de tal aí, qual cidade dessas aqui lhe encanta? Todas as cidades têm os seus atrativos e suas belezas, né? Pacuti tem belezas, aquele rio de Pacuti, que agora o Dr. Marcos vai fazer um grande investimento lá, vai ficar cinematográfico, o projeto que se dispõe lá com o secretário da SOP, Quintino Vieira, que nos tratou muito bem em todas as demandas, governador Camilo, secretário Nelson. Aratuba tem a beleza da amplitude daquelas avenidas, daquela entrada. Então, eu particularmente sou apaixonado por todas. Mulungu, eu amo Mulungu, é lá que eu tenho minha casa, e eu fui para Mulungu por acaso. Em 2010 eu tinha um projeto após a eleição do Tasso de comprar um sítio ali pela região e fui ver o Monte Oreb. Não consegui concretizar na época,
Monte Oreb hoje é de um advogado, tem Um amigo inclusive um particular restaurante minha também, a Camila. na entrada de Mucambu. Pronto. E eu ia comprar aquele sítio, eles compraram, eu viajei, quando voltei ela já tinha vendido, a antiga proprietária. E eu fiquei com essa frustração. E por acaso eu encontrei essa casa no Mulungu e um anjo lá, que foi o Queiroz, que é político que não tem dinheiro, tem que comprar parcelado. E a gente conseguiu lá esse investimento e estamos lá bem satisfeitos. E é a nossa casa, no Mulungu. Boa, que interessante. Primeira pessoa que vem aí à sua cabeça que o senhor indicaria, aqui do Maciço de preferência, que fica mais perto da gente. Primeira pessoa que o senhor indicaria para bater um papo comigo? Você pode, eu posso lhe dar uma lista de grandes figuras. Tá aqui, né? anotado. Mas uma lista de grandes figuras. Acho que você tem que, é essencial que você converse com 2 ícones de administração, já de uma para outra, né? Que é o Davi, o primeiro prefeito reeleito de Palmácia. Eu não me desvinculo dele pelo trabalho gigantesco que nós fizemos no município. O Robert, que também é um exemplo de gestão, é um município muito difícil. Dr. Marcos, que tem extrema boa vontade, está comprometido com a administração pública. Né? O Joerle, que também tem em Aratuba, que é um rapaz disciplinado em ajudar a população. Então, você tem uma lista aqui de amigos. Eu posso dizer os presidentes de Câmara, amigos, pessoas também do empresariado local, como o Queiroz, que você deve conhecer, que é o famoso Titico, ou comerciantes da região. E tem uma lista. Se eu puder indicar e contar, eu estou à sua disposição. Beleza, aqui já dá para a gente ter um monte de coisas aqui. Prefeitos, por favor, respondam também as mensagens, porque eu já comecei com o prefeito de Baturité, o Herbeli, né? Foi o meu grande amigo de infância, que Olha inclusive só. Os pais, o Herbeli não tem... o Herbeli vota no deputado Aldic, mas são amigos de infância, nós crescemos juntos nos Inhamuns. É um grande quadro da política cearense, um rapaz disciplinado também, educado, fino e que tem um futuro brilhante. Conversa muito boa, episódio 1, se o senhor tiver aí um tempinho aí de baixar nos tocadores de podcast, teve um papo bem legal lá com ele. Muito bom mesmo, me encantou o projeto de administração dele, porque ele já pensa em 30 anos, ele está deixando a coisa jovem brilhante, redondinha para acontecer em 30 anos, né? É um jovem brilhante. Deputado, cargo no executivo no futuro, é possível? Não se pode dizer que não. Até porque o meu nome foi cotado para ser o candidato do MDB a prefeito em Fortaleza. E eu me dispus a fazer esse enfrentamento. Mas não é a minha vocação nem a minha vontade inicial. Beleza, perfeito. Deixo aqui para o senhor, né? Só tenho muito a lhe agradecer, sei aí do seu cansaço, porque cansa mesmo, porque tá o dia todo. Ontem tínhamos marcado essa conversa para ontem, mas por uma excelente causa, por uma causa nobre, o senhor estava lá em encontro com o doutor Marcos, lá no Palácio, né? No Palácio do Governo do Estado, né? E remarcamos para hoje, mesmo com o senhor em trânsito, toda a atenção. Então só tenho muito a lhe agradecer. Se tiver faltado alguma coisa a falar, use esse espaço aí, é todo seu. Muito obrigado mais uma vez. Agradecer ao governador Camilo Santana a disponibilidade que teve em atender não os meus prefeitos, meus amigos, mas a população desses municípios. Foram 72 milhões de reais investidos através de requerimentos nossos, inclusive na região, a reforma e reconstrução de todas essas estradas aí, que vai de Pacuti a Guaramiranga, de Guaramiranga a Mulungu. Então, todas essas estradas, elas foram requerimentos do deputado Leonardo Araújo. Então, são 72 milhões de reais investidos pelo governo do estado nesses municípios, são 8 municípios. Tem ainda fora do Maciço, nós temos Hereré, no Vale do Jaguaribe, nós temos a prefeita Telvane Paramoti, a prefeita Sônia Madalena. Então, nós temos o início do Maciço, que é Pacatuba, Carlomano. Então, nós temos um investimento do governo do estado nesses municípios por requerimento nosso de 72 milhões de reais. O secretário Nelson Martins, que é um gentleman, tem nos ajudado muito. O secretário da SOP, Quintino Vieira, que é um trator para trabalhar e realizar, e dizer que esses investimentos só são possíveis por conta dessa parceria. Os prefeitos cobram, o deputado está disponível para trabalhar e o governador disponível para atender. Muito obrigado mais uma vez, deixo aqui de coração mesmo, a hora que estiver aqui pela Serra, infelizmente eu não tenho ainda o equipamento para a gente gravar, como o senhor tinha convidado para ir lá no Mulungu, né, mas outras oportunidades virão, o projeto só está começando.
Se não, tomar uma cachaça, uma Coca-Cola e uma galinha caipira. Qualquer dia desses a gente se encontra por lá. Muito obrigado. Ou um carneiro tá lá. Opa, rapaz. Gratidão. Só coisa boa. Gratidão a todos que fazem o Maciço Podcast, Maciço Cast, e dizer que eu estou à inteira disposição sempre. Disposição porque eu tenho a plena consciência de que sou um servidor público. Nada mais do que isso. Muito obrigado. Deus abençoe aí seu dia, sua vida, sua família. E a gente se encontra qualquer dia desse, deputado. Gratidão. Até uma próxima. Valeu. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Maciço Cast. Hoje com o deputado Leonardo Araújo, jovem deputado, né, aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que trouxe aí diversas benesses nos últimos dias aqui para a região do Maciço de Baturité, que isso, com toda certeza, vai nos favorecer a população do Maciço de Baturité. Então, pessoal, essa é a proposta do Maciço Cast. Pessoas que fazem, né? Pessoas que fizeram e pessoas que farão a nossa região do Maciço. Maciço Cast, um papo com quem faz o maciço. Até uma próxima, pessoal.